Carta para Arthur Duval. A condição feminina na guerra e na paz. Jamil Chad. Senhor deputado, confesso que não conhecia seu nome e nem sua denominação de guerra, mas os áudios indigestos que vazaram com seus comentários sobre a situação na Ucrânia me obrigaram a escrever aqui algumas linhas sobre o que vi em campos de refugiados e filas de pessoas desesperadas para escapar da guerra e da pobreza ao longo de 2 décadas. Não estou acusando o senhor e sua comitiva do que estará exposto abaixo, mas considero que, sem entender essa dimensão do sofrimento humano, fica impossível justificar uma viagem como a que o senhor faz para ajudar a defender um povo. Ao longo da história, a violência sexual é uma das armas de guerra mais recorrentes para desmoralizar uma sociedade. Ela não tem religião nem raça. Ela destrói. Demonstra o poder sobre o destino não apenas das vidas, mas também dos corpos e almas. Percorrendo campos de refugiados em 3 continentes, o que sempre mais me impressionou foi a vulnerabilidade das mulheres nessa situação. Mas antes vamos ser claros aqui. Não precisamos sair do Brasil para saber que as mulheres, simplesmente por serem mulheres, precisam passar a vida se explicando. Como se necessitassem de chancela ou justificativa para determinar o destino de seu corpo ou coração, se podem trabalhar ou ter tesão. Intolerável, não? Então, o senhor pode imaginar o que isso significa em tempos de guerra, onde a lei e a moral são suspensas. Conheci certa vez uma garota Yazidi. Ela me contou como, depois de sua cidade ser tomada por islamitas, ela foi transformada em escrava sexual. Aqueles olhos verdes intensos se enchiam de lágrimas quando contava que num calabouço, ela e as demais meninas se dividiam em 2 grupos. Aquelas que rezavam para sobreviver e aquelas que rezavam para morrer logo. O senhor me diria, claro, isso é coisa de terrorista islâmico. Sim, sem dúvida. Mas quero lhe contar o que investigações e auditorias revelaram em um local mais próximo de nós, o Haiti. Ali e em outros locais onde estão destacadas as tropas de paz da ONU, repletas de moral, credibilidade e protocolos, foram acusadas de estupro e de abusos com mulheres, meninas e meninos, alguns em troca de comida. Num caso específico, um garoto era semanalmente estuprado por oficiais em troca de bolachas. Há até mesmo uma categoria de crianças hoje nesses países, os filhos da ONU. Na Sérvia, no barracão onde eram depositados refugiados que aguardavam para chegar até a Europa Ocidental, conheci uma mulher que não falava. Sua irmã depois veio me explicar que ela ficou muda depois de ter sido estuprada pelo guia que seus pais tinham contratado na Turquia para que elas cruzassem as fronteiras. Para pagar pelo guia, os pais venderam as únicas coisas que tinham, uma casinha e 2 animais. Eu tinha viajado para um lugar a oeste da cidade de Bagamoyo, na Tanzânia, para escrever sobre o impacto da AIDS nas regiões mais pobres do país. Mas seria naquele local que eu descobriria, de uma maneira inusitada, a dimensão do drama de imigrantes e refugiados. Eu fazia uma visita a um hospital e esperava para falar com o diretor. Por falta de médicos, ele fora chamado para fazer um parto. Sabia que aquilo significava que eu passaria horas ali à espera de minha entrevista. Restava fazer o que eu mais gostava nessas viagens: descobrir quem estava ali, falar com as pessoas, perambular pelo local, ler os cartazes e simplesmente observar. Ao caminhar para uma das alas do hospital, fui barrado. Os enfermeiros me pediram que não entrasse no local. Em partes da África, o preconceito e o estigma em relação aos pacientes de AIDS obrigam os hospitais a não indicar nem em suas paredes o nome da doença. Decidi sair do prédio em ruínas e num dos pátios do hospital vi 2 garotas brincando. Não tinham mais de 10 anos de idade. E o único momento em que olharam para o chão sem resposta foi quando eu perguntei o que faziam ali. Expliquei a elas que era um jornalista brasileiro e, para dizer meu nome, mostrei um cartão de visita que acabou ficando com elas. Deixei aquelas crianças depois de menos de 5 minutos de conversa. Já caminhando, virei e disse uma das poucas expressões que tinha aprendido em Swahili: Pauere, adeus. Ganhei em troca 2 enormes sorrisos. Alguns meses depois, já na Suíça, abri minha caixa de correio de forma despretensiosa ao chegar em casa. No envelope surrado escrito à mão, chegava uma carta de Bagamoyo. Pensem comigo. Deve ser um erro, a carta deve ter sido colocada na minha caixa por engano. Eu não conheço ninguém em Bagamoyo. Mas o envelope deixava claro, era para Jamil Chad. Uma vez mais, meu nome estava no papel, com a letra visivelmente infantil.
Por favor, case-se comigo e me tire daqui. Prometo que vou cuidar de você, limpar sua casa e sou muito boa cozinheira. A carta contava que sua mãe havia morrido de AIDS, naquele mesmo hospital, e que seu pai também estava morto. Preciso sair daqui, escrevia a garota. A cada tantas frases, uma promessa se repetia: eu vou te amar. Uma observação no final parecia mais um atestado de morte. Com as últimas moedas que eu tinha, comprei este envelope, este papel e este selo. Você é minha última esperança. Deputado. Talvez o senhor classificaria essa pessoa no grupo de meninas fáceis? Eu, porém, chorei de desespero e de potência diante daquele pedido de resgate. Eu e o senhor, homens brancos, nascemos como a classe mais privilegiada do planeta. Eu e o senhor não tivemos de fazer nada para adquirir esses privilégios. Existimos. É nossa obrigação, portanto, desmontar o processo de profunda desumanização de uma guerra e da miséria, cada um com suas armas. Não sei qual será o destino que a Assembleia Legislativa de São Paulo, seu partido e seus eleitores darão ao senhor. Qualquer que seja ele, só espero que esse episódio revoltante sirva para que haja alguma insurreição de consciências sobre a condição feminina, na guerra e na paz. Grato pela atenção. Jamil Chad.